Olá, aqui estamos nós de novo para falar sobre o nosso cérebro. Mas antes de nós começarmos o que eu prometi, o nosso tema sobre felicidade, eu gostaria de vos perguntar: e que tal? Viraram o vosso mundo de pernas para o ar? Têm trabalhado o fitness mental? Eu espero que sim e que esteja a ser muito divertido e proveitoso para o vosso cérebro. Vamos falar de felicidade, é sempre um tema muito interessante e é importante, não é? Todos nós ansiamos pela felicidade e é um dos meus temas favoritos de estudo na área das neurociências. Eu fiz um curso na Universidade de Berkeley que se chamava A Ciência da Felicidade e só fez a minha paixão pelas neurociências a aumentar. E eu sempre defendo que quando a gente adquire o conhecimento é crime se a gente não o passar às outras pessoas, porque há certos temas, há certos tópicos nesta ciência da felicidade que eu acredito que podem fazer diferença na vida das pessoas, se elas assim o permitirem e deixarem que aconteça, não é? Eu passo o conteúdo, depois o que cada um faz com esse conteúdo já não é a responsabilidade minha, não é? Então, felicidade. Quero começar por vos falar de uma escritora, de uma autora, cientista muito interessante, que tem este nome muito estranho, que eu só vou dizer o primeiro, Sonja, porque o segundo nome é muito estranho, eu não o consigo pronunciar, mas o importante aqui é o livro e os conteúdos deste livro. Há uma parte neste livro que eu sempre passo a todos os meus pacientes e que faz muito sentido e que é muito interessante e de certa forma até encaixa no que nós falámos no primeiro vídeo sobre a neuroplasticidade, sobre o nosso cérebro estar disponível para trabalhar e para ser moldado. O que é que ela nos diz? Sonja propõe-nos uma fórmula de não para alcançar a felicidade, mas de como é que a felicidade funciona, como é que ela está intrínseca a nós. E há aqui uma espécie de uma rodinha que eu fiz para vocês, que ela própria também coloca aqui no início do livro, onde aqui faltam 40% aqui desta tarte, e ela diz que estes 40% são os 40% pelos quais nós somos totalmente responsáveis pela nossa felicidade. Existe 50% que é influenciada pela nossa genética e estes 10% são as circunstâncias. Vamos lá tentar entender. Esta bolinha significa a felicidade de cada um de nós, certo? 50% da nossa felicidade é influenciada pela nossa genética. Influenciada, atenção a esta palavra, não é determinada, é influenciada. Há pessoas que podem ter maior ou menor propensão para a felicidade, para a depressão, para a ansiedade, seja o que for. 10% da nossa felicidade é influenciada, novamente, pelas circunstâncias do dia-a-dia e 40% da nossa felicidade é determinada, olha a diferença na palavra, é determinada por cada um de nós. E que tal? O que é que vocês acham? Merece reflexão? Eu acredito que sim, eu acho uma fórmula, digamos assim, muito interessante e que tem muito poder. Isto porquê? 50% da nossa felicidade ser influenciada pela nossa genética não significa que, e isto é um tema que é muito interessante trazer, que é o facto de eu vir de uma família com pessoas com depressão, por exemplo, não significa que eu tenha que ser depressiva. E muitas vezes as pessoas determinam nas cabeças delas que é assim que tem que ser, porque vêm vivendo com isso, vêm tendo essa influência e essa visão do mundo. Mas lembram que eu falei que o nosso cérebro é neuroplástico? Esta capacidade da neuroplasticidade do nosso cérebro? O que é que isto significa? Significa que o nosso cérebro é moldável. Então, mesmo que a gente tenha crescido num meio ambiente que seja mais depressivo, que tenha essas influências depressivas, nós podemos reprogramar o nosso cérebro. Exatamente como acontece com estes 10%. Vamos imaginar que alguém faz alguma coisa a você ou que tem um acidente de carro, alguma coisa que não estava planeada e que não foi você que determinou que iria acontecer. Vamos falar de uma coisa assim mais negativa, não é? O impacto que essa situação vai ter na sua vida, eu garanto-lhe e lamento-lhe informar, porque as pessoas não gostam de ouvir isto, mas o impacto que nós deixamos que as outras pessoas e que as situações do dia-a-dia tenham em nós só depende unicamente de nós. Bem? Existem imensos estudos que demonstram isso e eu vou fazendo depois mais vídeos e vou-vos mostrar o poder que a nossa mente tem sobre nós. Mas para hoje eu deixo só esta dica, tá bem? Isto não foi escrito por mim, não foi criado por mim, foi criado por uma cientista e está neste livro, não é?
E agora chegamos aos 40% que dependem totalmente de nós. Interessante, não é? Estes 40% serem totalmente da nossa responsabilidade. Óbvio que pode ser um bocadinho assustador, não é? Pensar que está muito nas nossas mãos. Aliás, está tudo nas nossas mãos. E eu costumo dizer que está tudo na nossa mente. Mas a partir do momento que a gente aceita que é assim, grandes mudanças começam a acontecer. Então pronto, temos aqui esta pequenina fórmula, de uma forma muito simples, muito básica, mas que eu acredito que passa o conteúdo necessário para se compreender o poder que nós temos sobre a nossa felicidade, certo? Depois vem sempre aquela questão de o que é que nos traz felicidade? Será que é o dinheiro? Será que é ter muitos bens materiais? O que é que traz a nossa felicidade? Então, há um outro estudo muito interessante que está num artigo científico, não está num livro, por isso eu não vos vou mostrar, onde foi feita uma experiência e eu lembro-me que desde que eu li este artigo que isto ficou na minha cabeça e eu fiquei a pensar, porque foram feitas diferentes estratégias para medir a felicidade e de cada participante e foi muito interessante as conclusões que eles chegaram. As pessoas que participaram nesse estudo, algumas recebiam dinheiro e poderiam gastá-lo como quisessem. Outras recebiam dinheiro e poderiam dar às outras pessoas. Havia um outro grupo onde essas pessoas teriam que criar o hábito de todos os dias escrever num papel 3 coisas boas que lhes aconteceram durante o dia. 3 coisas boas que não têm que ser 3 coisas extraordinárias. São 3 coisas boas que aconteceram. Por exemplo, a esposa fez um jantar especial hoje, o meu prato favorito. O meu dia de trabalho correu mesmo bem, foi produtivo. Entendem? Coisas simples, mas coisas que nós normalmente não prestamos atenção. Se fosse uma coisa má, nós prestaríamos atenção. Mas como é uma coisa boa e não é uma coisa gigante, nós não prestamos atenção. Minha pergunta para vocês é, qual destes 3 grupos é que conseguiu ter resultados a nível de felicidade mais prolongados no tempo? As pessoas que recebiam dinheiro para gastar com elas, as pessoas que recebiam dinheiro para dar às outras pessoas, ou as pessoas que tinham um hábito de gratidão, de refletir, de pensar sobre 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Exato. 3 coisas boas. O hábito das 3 coisas boas. Óbvio que receber dinheiro dá-nos felicidade, mas provoca-nos um pico de felicidade que depois vai. Receber dinheiro para dar a outra pessoa também é muito gratificante, mas novamente temos o quê? O pico de felicidade, depois passou. Ter o hábito de todos os dias refletir sobre 3 coisas boas que acontecem na nossa vida cria uma linha contínua de felicidade. É um hábito. Lembra-se de eu falar de hábitos no outro vídeo? É um hábito positivo, é um hábito construtivo para o nosso cérebro. Porque nós não temos o hábito de pensar nas coisas boas do nosso dia-a-dia. Nós temos o hábito de ficar a ruminar nas coisas menos boas que nos acontecem, não é verdade? E criar um hábito de pensar em 3 coisas boas provoca um prolongamento da nossa felicidade, uma capacidade de sentir gratidão, entendem? E é óbvio que isto é uma forma muito resumida de apresentar o estudo, mas que eu acredito que será muito interessante para vocês refletirem no quanto têm reclamado e no quanto têm agradecido, têm sido gratos pelas coisas que acontecem na vossa vida, tá bom? Talvez seja outro exercício interessante para o fitness mental do vosso cérebro, de acabar com a reclamação, não é? Este hábito de ficar sempre ruminando nas coisas menos boas e começar a ruminar em coisas boas, porque não? Não é? Nós temos capacidade de fazer isso, o nosso cérebro tem essa capacidade, mas tem que ser reprogramado, tem que haver uma intenção para fazer essa mudança de hábito. E essa intenção só depende de cada um de nós, certo? Então, o que eu vos queria falar sobre felicidade, de forma muito resumida, era isto. Falar sobre esta formulazinha da felicidade que nós podemos trabalhar de forma tão extraordinária, que eu sempre falo sobre ela com os meus pacientes, e vos trazer esta estratégia de colocarem um bloquinho de post-its na vossa mesinha de cabeceira e todos os dias antes de dormirem, criem o hábito de escrever 3 coisas boas que o vosso dia teve. Depois, contem-me como é que foi, o que é que isso provocou em vocês. Obrigada pela vossa atenção, voltamos a nos encontrar e nos próximos vídeos vamos falar sobre o poder da nossa mente. Aguardem porque eu vou ter muita coisa para vos contar e talvez provoque algum desconforto em vocês. Obrigada!